Hoje é um dia bem atípico, muitas coisas acontecendo, muitos anúncios para serem compartilhados, mas também é um dia muito especial porque estamos entrando numa nova série na casa, amém? Nós damos ênfase em temáticas a cada mês para que a gente possa dar mais profundidade a determinados assuntos, e conforme a gente percebe a progressão e amadurecimento espiritual da igreja, a gente avança em temáticas que são necessárias para cada estação. E nós, como uma igreja que recebe da influência do movimento pentecostal e carismático, nós fluímos muito nos dons do Espírito, nas manifestações do Espírito Santo, entendemos que isso é necessário para o mover de Deus na sua igreja hoje. Estamos abrindo uma série chamada Os Frutos da Fé, série a qual daremos ênfase a esses tópicos que eu falei, dividindo os episódios em... Hoje nós falaremos sobre o enchimento com o Espírito Santo. Eu já vou dar mais contexto e falar sobre o título da noite, mas nós também falaremos durante esse mês sobre os dons espirituais, falaremos sobre os frutos do Espírito, falaremos sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, como é que a gente escuta a voz de Deus, como é que a gente reconhece a voz de Deus, como é que Deus fala conosco, como reconhecer se algo vem de Deus ou não vem de Deus. Durante esse mês a gente vai gerar um amadurecimento espiritual na igreja acerca dessa temática, por isso eu te convido a você estar envolvido conosco, não somente hoje, mas durante todos os próximos domingos deste mês, e também ligado no nosso canal do Spotify, para você poder ouvir, reescutar as mensagens também, e receber uma dupla porção, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos abrir essa série falando como se dá o empoderamento que o Espírito Santo nos proporciona para fazermos a obra de Deus nessa terra. Afinal, meus irmãos, se Deus nos concedeu autoridade em Cristo, não é apenas para que nós sejamos bons cidadãos aqui. Nós não precisamos ser cristãos para sermos bons cidadãos nessa terra. Não precisamos ser cristãos para fazer o bem, mas precisamos do Espírito Santo para sermos redimidos do pecado. Precisamos do Espírito Santo para chegar ao céu e também para trazer o céu para a terra. Precisamos do Espírito Santo para sermos salvos e também para proclamarmos salvação. A obra de Deus não é feita nessa terra pela força do nosso próprio braço. A obra de Deus é feita por Ele, através do poder do Espírito Santo, fluindo através de pessoas que se colocam como canais disponíveis para isso, amém? Então, o porquê do poder é muito importante que a gente compreenda, para que então a gente possa caminhar nessa temática, entendendo que nós precisamos disso, com o desejo de nos apropriarmos de tudo aquilo que a palavra nos promete e cumpre, inclusive, como uma promessa, e a gente já vai caminhar nisso aqui. Mas é importante que você entenda que, principalmente se você faz parte dessa igreja, se você é um membro dessa casa, nós recebemos dessa influência do mover do Espírito Santo. Não somos cessacionistas do ponto de vista do mover do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Isso significa que nós acreditamos que Deus continua se movendo ainda hoje de forma poderosa através do seu Espírito. No decorrer dessa série, todos esses tópicos ficarão ainda mais claros, mas basta você desejar, para que então o seu coração esteja aberto para, ao ouvir da palavra, você possa também se apropriar dessas verdades, amém? O título dessa noite é O Propósito de Pentecostes. E quando eu falo sobre Pentecostes, eu não falo apenas sobre a festa de Pentecostes, eu quero contextualizar um pouco isso para você. A razão de nós falarmos sobre o dia de Pentecostes hoje na igreja de Jesus, no tempo da igreja, na era da igreja, é porque esse dia é muito importante, é um dia épico e que marcou o calendário cristão. Afinal de contas, foi o dia em que se cumpre a promessa de Pentecostes que Jesus havia feito, que já estava descrito também desde o Antigo Testamento, onde chegaria o tempo onde Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E isso acontece em Atos no capítulo 2, num dia da festa de Pentecostes, amém? A festa de Pentecostes é, dentro do calendário judaico, um dia muito importante, e um dia que passa a ser celebrado 50 dias após a celebração da primeira Páscoa. Por isso, Pentecostes, fazendo referência aos 50 dias. Quando Israel, o povo hebreu, foi liberto do cativeiro, aí aquele povo caminha pelo deserto. No dia da sua liberdade é celebrada a primeira Páscoa, e 50 dias após esse dia, então Deus dá a sua lei ao povo através de Moisés.
Esse é um dia que dentro do calendário judaico é celebrado, inclusive, é um dia para celebrar as colheitas, e também é um dia de trazer à memória a lei que Deus entrega a Moisés. Está claro para você? Então, a cada 50 dias após a Páscoa, que inclusive dentro do calendário judaico isso deve acontecer em breve, porque tivemos a Páscoa recentemente, é celebrado a Pentecostes, a festa de Pentecostes acontece. Mas dentro do nosso calendário cristão, esse é um dia tão importante por causa da vinda do Espírito Santo, para então inaugurar uma era de poder de Deus fluindo através da sua igreja. Está claro para você? Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus, no capítulo 3, versículo de número 1. Mateus 3, 1, falaremos um pouco sobre essa promessa. Eu faço questão de salientar aqui que nessa noite eu vou ler muito a Bíblia. Talvez não dê tempo de você acompanhar todos os versículos. Esse é um tempo muito necessário para que a gente possa romper, tanto numa maturidade quanto numa liberdade no Espírito. Então, mas nós cremos que o fundamento do mover, ele é muito importante para que a gente não se mova sem propósito, não se mova sem consciência do porquê a gente está se movendo, e também para que a gente se mova em ordem, e a palavra de Deus traz tudo isso que a gente precisa. Então fique bem conectado comigo. Se você não conseguir captar todos os versículos aqui, pode abrir Mateus, por gentileza? Então, fique conectado comigo. Se você não conseguir captar todos os versículos, apenas anote para que você possa abrir a sua Bíblia em casa. Então, Mateus, no capítulo 3, versículo de número 1, a Bíblia diz: pelas palavras de João Batista: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo, repita comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Essa é uma promessa do Pai que agora está bem fundamentada aqui, inclusive no Novo Testamento, através da vida de João Batista. Mas não somente João Batista, como Jesus também faz questão de lembrar o povo, os seus discípulos, a respeito dessa promessa. Em Lucas, no capítulo 24, verso 49, agora pelas palavras de Jesus, momentos antes dele ascender aos céus, ele reafirma tal promessa, dizendo: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, ou até que sejam revestidos do poder do alto, em outras versões. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: não adianta querer mudar o mundo sem ter o poder daquele que venceu o mundo. Jesus estava até então fazendo as suas obras, ele já estava preparando os seus discípulos, ele já tinha dado autoridade a eles. Em dado momento ele envia os seus discípulos, separa eles 2 a 2, mas antes de Jesus partir ele diz: vocês precisam esperar, vocês não estão capacitados plenamente para fazer aquilo que eu estou encorajando, que eu estou ordenando vocês a fazerem. Esperem na cidade, a cidade a que ele se refere, que é Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto. E essa afirmação de Jesus também está em Atos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: vocês receberão poder. Aqui Jesus está dando as suas últimas instruções: vocês receberão poder. Repita comigo: poder. Na continuidade ele fala de onde provém esse poder. Olha só: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ou em outras versões, até os confins da terra. Olha só o que acontece no verso número 9. Depois de ter dito isso, ele foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Repara comigo que as últimas palavras de Jesus, antes dele ascender aos céus, foi a respeito da vinda do Espírito Santo. Isso é tão importante, é como se Jesus estivesse tentando deixar ali uma última mensagem para os discípulos. A última coisa que Jesus decide falar é: vocês serão minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. O tão aguardado Espírito Santo, a tão aguardada promessa de Deus, que se cumpre mais tarde em Atos, no capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressurreto, ele aparece a mais de 500 discípulos de uma só vez. Quando a gente caminha mais para frente, nós veremos que provavelmente desses 500, 120 permaneceram em oração. Atos 1,14 fala que eles perseveraram em oração, esses 120. E aí a Bíblia diz,
agora em Atos 2, a respeito do cumprimento dessa promessa. Atos no capítulo 2, versículo 1, está escrito: no dia de Pentecostes, todos quem? Os 120, amém? Todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu o som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Olha só o que o verso 4 diz: todos, repita comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aleluia, glória a Deus, amém. Mas antes de nós trazermos uma ênfase a respeito do batismo com o Espírito Santo, é muito necessário que nós façamos distinção a respeito da obra que o Espírito Santo faz em nós. Primeiramente, o Espírito Santo produz em nós, ou gera em nós, a obra salvífica. Amém? Então, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi salvo por Ele e o Espírito Santo fez morada em você. Agora mesmo você é a habitação do Espírito, amém? Quem crê comigo diz um amém bem alto. Amém. Glória a Deus, repita para você mesmo: eu sou morada de Deus. Glória a Deus. Mas aqui acontece uma obra que reveste os discípulos com o poder do alto. Pastor, isso significa então que antes disso os discípulos não tinham o Espírito Santo? Nós não podemos afirmar isso teologicamente, embora existam linhas que afirmem por diversas interpretações, mas quando nós olhamos, por exemplo, para João, no capítulo 20, versículo 22, depois de ressurreto, a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então, é possível, e eu creio dessa forma, que eles ali já tinham a obra do Espírito Santo de forma regeneradora dentro deles, mas eles estavam aguardando o revestimento de poder, porque eles precisavam cumprir a grande comissão, cumprir de forma plena e não parcial a obra que Jesus havia confiado a cada um deles. Amém? Está comigo até aqui? Então, fazendo um paralelo com essa obra do novo nascimento, com essa obra da regeneração espiritual, assim também aconteceu conosco quando cremos. Paulo inclusive fala aos Efésios no capítulo 1, versículo 13, o seguinte: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, olha só, quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Existem linhas teológicas que não fazem distinção a respeito dessa dupla obra do Espírito Santo, mas nós vemos, inclusive no testemunho, no relato bíblico de Atos, diferentes obras do Espírito Santo acontecendo, e a gente já vai entrar um pouco mais sobre isso, mas basta que a gente fundamente aqui o seguinte raciocínio: o batismo em Cristo, ou seja, quando você creu em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo regenerou o seu espírito, agora nós passamos por uma experiência de conversão. Você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Então, quando você corresponde à salvação, quando você corresponde à obra da cruz, não apenas crendo, porque crendo até o diabo crê que Jesus é Jesus, mas crendo e entregando o seu coração, correspondendo, se apropriando dessa obra de identificação, amém? Você é recriado espiritualmente. Pela graça, mediante a fé, você é salvo. Então, esse batismo em Cristo, ou seja, essa inserção no corpo de Cristo, a partir dela você foi tornado filho, e filhos não vão para o inferno, filhos são salvos, filhos vão para o céu, amém? O batismo em Cristo é uma experiência de conversão, assim como também, de devida forma, o batismo nas águas é uma experiência de confissão pública, da fé que você tem no seu interior. Então, no batismo em Cristo, você foi regenerado, você creu em Cristo Jesus, você nasceu de novo espiritualmente, você foi salvo. Agora, o batismo nas águas é uma confissão pública daquilo que aconteceu no seu interior, e é um sacramento, é uma instrução do Senhor, é uma instrução bíblica para que assim a gente faça. Embora a obra de salvação aconteça pela graça mediante a fé, aqueles que são salvos testemunham, amém? Glória a Deus. Então, o batismo em Cristo é uma experiência de conversão, o batismo nas águas é uma experiência de confissão pública, e fica muito evidente em Atos no capítulo 2, que o batismo no Espírito Santo, fazendo distinção, é uma experiência de revestimento de poder, amém?
Glória a Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre a evidência dessa promessa. O que essa promessa ou o cumprimento dessa promessa evidencia em nós? E aí eu te convido para ir comigo para Atos no capítulo 10, versículo 44. Eu sei que está muito difícil de acompanhar, eu não consigo cadenciar muito o ritmo dessa ministração de hoje, porque senão demoraria algumas horas. Eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto aqui, amém, irmãos? Mas eu quero trazer clareza o suficiente para que você deseje e busque essa experiência, se você ainda não é batizado no Espírito Santo. Atos no capítulo 10, versículo 44, aqui nós começamos a ver então, após a vinda do Espírito Santo, os discípulos pregando o Evangelho, eles compartilhando, eles testemunhando a sua experiência em Cristo Jesus, e o que acontece é que muitos começam a ser salvos, muitos são alcançados, a igreja começa a expandir, muitos são os novos convertidos, e essa experiência de batismo no Espírito Santo começa a se estender naqueles que receberam a mensagem do Evangelho, amém? E aqui existe um desses relatos, onde os gentios recebem o Espírito Santo através da pregação de Pedro, e a Bíblia diz o seguinte: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Repita comigo: todos que ouviam a mensagem. Vai ficando com essas palavras, porque isso é importante para você mais para frente. Verso 45, os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficavam admirados que o dom do Espírito também fosse derramado sobre os gentios. Faça uma pausa aqui para a gente poder contextualizar. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Então, o Messias, tendo vindo do povo judeu, trazia o raciocínio de que a salvação era somente para os judeus. Mas à medida que eles pregam o Evangelho, eles começam a ver a mesma obra que aconteceu neles acontecendo com aqueles que não eram judeus. Basicamente, a Bíblia, ela comunica com três públicos: ela comunica com o povo judeu, ela comunica com o povo gentil e ela comunica com a igreja. Então, basicamente, os gentios são aqueles que não fazem parte de um desses dois grupos. Eu não sou judeu, hoje eu sou a igreja, mas antes eu era um gentil. Tudo bem? Então, se você está aqui e você não é um judeu, né, e você pode ser um judeu messiânico, você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas se você não é um judeu, outrora você era um gentil, e isso começa a despertar a atenção deles, esperando que a salvação era só para os judeus. Eles começam a ver os gentios também recebendo, e glória a Deus por isso, porque a salvação nos alcançou, amém? Glória a Deus, outrora gentios, hoje filhos pela graça de Deus, aleluia. Então, na continuidade, verso 46, olha só, eles viram e ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. E olha a continuidade no verso 46, para fundamentar a evidência. Por que eles ficaram admirados? Como é que eles entenderam que a mesma experiência estava acontecendo? Pois os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Repara comigo que é a evidência: eles ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor que eles sejam batizados agora que como nós também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Então repara que essa experiência, ela nem é uma experiência que sistematiza a necessidade de antes você ser batizado nas águas. É necessário que você seja batizado em Cristo Jesus, que você já tenha a evidência da salvação em você, que você já tenha o Espírito Santo fazendo morada no seu interior. Mas alguns perguntam: pastor, precisa ser batizado nas águas antes para então receber o batismo do Espírito Santo? Não, nós temos referências, temos exemplos, inclusive leremos uma aqui, que acontece de diferentes formas. Tudo bem? Glória a Deus. Atos 19, a gente vai ver mais uma dessas evidências. Olha só o que acontece aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles já eram crentes, amém? Está comigo até aqui? Eles disseram: não. Responderam eles: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Ou seja, a referência é batismo nas águas, amém? Eles eram crentes, já haviam sido batizados nas águas. Na continuidade, Paulo diz no verso número 4: João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus.
Verso número 5: assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Glória a Deus. Olha só a evidência, eles falaram em línguas. Então, tanto em Atos 2, quanto em Atos 10, quanto em Atos 19, está descrita aqui uma evidência em comum: o falar em línguas. Da mesma forma, nós entendemos e interpretamos o sinal das línguas, do falar em línguas. Eu já vou entrar mais do que se trata isso. Nós entendemos que essa é uma evidência de alguém que foi cheio do Espírito Santo, amém? Agora, pastor, para quem é essa promessa? Porque talvez você pense, eu vim de uma igreja que falavam que isso era apenas para alguns, apenas para os pastores, apenas os apóstolos tiveram essa língua dos anjos, e pelo contrário, ninguém mais teve depois disso. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, primeiramente o Espírito Santo descendo sobre os 120. Todos que estavam lá. Eram quantos apóstolos, meus irmãos? Eram 12. O Espírito Santo veio sobre todos os 120 e todos falaram em línguas. Entendemos também que ali há uma manifestação do Espírito que vai além do falar em línguas para edificação própria. Não tenho tempo para entrar sobre isso, mas basta você entender que quando o Espírito Santo vem, ele traz uma evidência. Amém? Vemos ali a língua também fluindo como um sinal aos incrédulos, porque a Bíblia diz que pessoas que eram de outras, que tinham outros idiomas e entendiam o que as pessoas falavam. Cremos nisso como uma manifestação, como um sinal aos incrédulos, o que também é uma manifestação diferente do falar em línguas para edificação pessoal, e a gente já vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas vai deixando cada coisa no seu lugar. Eu sei que é muita informação, mas foca no trilho que a gente está caminhando aqui a respeito do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas para edificação pessoal. Então, para quem é a promessa, pastor? Quando nós lemos aqui, nós vemos que passagem após passagem, a Bíblia relata que tanto para judeus quanto para gentios, o Espírito Santo veio sobre todos. O Espírito Santo veio sobre todos. Se Deus, Ele comissiona a sua igreja a fazer a sua obra, por que é que Ele não proveria o poder para tal? Nós não somos uma igreja morta, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós estamos aqui, meus irmãos, para dar continuidade em coparticipação com Deus. Mas a obra não é feita em nome de Lucas Paulo, a obra não é feita em nome de Natália, não é feita em nome de Sérgio. A obra ela é feita em nome de Jesus, e o poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia! E no recebimento desse revestimento de poder, a evidência bíblica é o falar em línguas. Isso não significa que se você não tem o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, o revestimento de poder do alto, o batismo com o Espírito Santo, isso não significa que você não possa fazer a obra de Deus. Mas, meus irmãos, por que não provar de algo além disso? Nada que vem de Deus vem por acaso. Por que não desejar algo que vem de Deus e está disponível para todos? Afinal de contas, a Bíblia diz em Judas no capítulo 1, versículo 20, e em 1 Coríntios, que a oração em línguas, ela edifica a nossa fé. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 14, que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Judas 1,20, não o Iscariotes, o outro discípulo, Judas 1,20 diz que a oração em línguas, ela edifica a nossa fé, ele encoraja, edifiquem-se na fé, orando no Espírito. Agora para pensar comigo, se a oração em línguas promove uma edificação espiritual, promove uma edificação da minha fé, ou seja, em outras palavras, faz a minha fé crescer, por que é que Deus iria desejar isso para mim, e apenas para mim e não para outro? Porque a mesma Bíblia também diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus comissiona cada um com um propósito, mas esse mesmo Deus entrega o seu poder para o cumprimento desse propósito. Porque é que Ele faltaria com o seu poder para um e daria só para outros? Ainda que haja diferentes atuações ou diferentes manifestações do Espírito Santo, ou diferentes ênfases com que o Espírito Santo vai te usar, e depois a gente vai falar sobre os dons do Espírito em outro dia, a edificação pessoal é algo que está disponível para todos. A oração, se a oração em línguas edifica a minha fé, faz a minha fé crescer, por que é que eu não vou desejar isso para mim?
Afinal, passagem após passagem, nós vemos ela acontecendo sobre a vida de todos aqueles que ali estavam, creram e também receberam. Amém? Então não significa que quem não recebeu o batismo do Espírito Santo é menos crente do que quem recebeu, ok? Afinal de contas, essa instrução nem é uma normativa necessária, né? Não é uma normativa necessariamente, mas ela está descrita ali biblicamente. Você não é salvo pelo revestimento do poder do alto, você é salvo pela graça mediante a fé. Mas se está disponível algo que vem de Deus, eu não sei você, mas eu quero. Se você quer, você pode repetir para si mesmo: eu quero. Tudo que vem de Deus, eu quero. Afinal de contas, a Bíblia diz que todo dom perfeito provém do alto, e nele não há sombra de variação. Deus é bom e ponto final. Se o meu pai é bom, eu quero tudo que esse pai bom tem para mim. Aleluia, glória a Deus. Nada do que Deus nos dá é sem importância. Então, entendendo que Deus não faz acepção de pessoas, e que assim como essa manifestação acontece a todos aqueles que creem dentro desse contexto, sejam eles judeus ou gentios, e isso está disponível para a igreja, é importante que a gente entenda agora o efeito disso. Eu já falei aqui sobre Paulo falar em 1 Coríntios 14, já falei sobre Judas, em 1 Judas 1:20, sobre edificar a nossa fé, mas eu também preciso salientar o que vem qual é a consequência que isso se dá na nossa vida. E a verdade é que se a nossa fé ela é edificada, naturalmente também nós temos mais sensibilidade espiritual. Afinal de contas, meu irmão, para você viver por fé, você é esticado. Viver por fé nos estica a crer em Deus, a crer que Ele pode fazer algo sobrenatural acontecer num estalar de dedos. Então, esticando a nossa fé, isso também nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Esticando a nossa fé, isso também nos traz mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus, a ter uma percepção espiritual. E nós acreditamos e entendemos que, embora Deus possa usar quem Ele quiser e quando Ele quiser, e por isso Ele usou até uma mula, nós entendemos que a oração em língua, sendo algo que edifica a nossa fé e promove maior sensibilidade a Deus, entendemos também que isso é uma porta ativa da nossa parte para a busca dos dons espirituais. Os dons espirituais, por sua vez, ocorrem e operam quando Deus quer. Agora, quando é que Deus quer fazer o bem? O tempo todo Deus está fazendo a sua obra e querendo fazer algo. Ainda que Deus conceda os seus dons, e a gente vai falar depois sobre os 9 dons, no momento que Ele quer, para abençoar quem Ele quer, da forma como Ele quer, sabendo que Deus é bom e que Ele quer se mover o tempo todo, nós precisamos estar disponíveis. A grande questão é que muitas vezes não vemos essa operação acontecendo o tempo todo na nossa vida, porque nem sempre estamos disponíveis, nem sempre estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz, quando fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, que, por exemplo, um deles é o discernimento de espíritos. Quando nós estamos edificando a nossa fé, orando no Espírito, nos tornamos mais sensíveis ao ambiente espiritual. Meu irmão, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, é mais real do que o mundo que nós vemos. Sabe, você pode escolher tentar se posicionar de forma alheia a isso ou não, mas você é um espírito, você tem uma alma, você habita em um corpo. Meu irmão, cada vez mais, até o mundo está evidenciando isso. A gente vê, até para que aqueles que não querem acreditar vejam, os ídolos do mundo, as pessoas que idolatram cantores, superstars mundiais, estão abrindo seus shows, fazendo apologia a rituais espirituais. Até para aqueles que não creem ou duvidam, possam olhar para os seus ídolos e verem os seus ídolos dizendo, em outras palavras, existe um mundo espiritual. Você pode tentar fechar os seus olhos para isso, mas o fechar os seus olhos para isso não vai mudar um fato. E sendo salvos por Deus, atuando mediante a autoridade daquele que venceu Satanás, precisamos de sensibilidade espiritual, precisamos de sensibilidade e discernimento de espírito para reconhecer, meu irmão, no mundo espiritual, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, porque o diabo, na maioria das vezes, não vai se apresentar como diabo para nós, ele vai apresentar como algo que parece bom. Olha só para Adão, ele apresenta aquele fruto ali para Eva, seduz como algo que parece tão bom, ao ponto de Eva comer, crendo na mentira satânica, tendo deturpado a palavra de Deus.
Repare que o diabo, ele usa até a palavra de Deus, meus irmãos. Não espere que algo que vem do diabo seja algo que seja completamente antagônico, de uma forma escancarada a respeito da palavra. Não. O diabo, desde Gênesis, ele deturpa a palavra. Ele usa a palavra. Olha só, quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, ele faz o quê? Ele usa a palavra. Deturpada, mas ele usa a palavra. O problema é quando o diabo conhece a palavra mais do que nós. Quando o diabo conhece a palavra mais do que nós, e quando nós não caminhamos em uma sensibilidade espiritual para discernir os espíritos atuantes desse mundo, nós caminhamos de uma forma muito vulnerável àquilo que o diabo está fazendo como príncipe deste mundo. Você está comigo até aqui? Eu não sei para você, mas os efeitos dessa promessa, eu quero ter mais sensibilidade espiritual, eu quero edificar a minha fé em Cristo Jesus, amém? Afinal de contas, para você orar em línguas, você precisa ter fé. Você está falando uma linguagem que você não conhece, que ninguém te contou, que ninguém te ensinou. A Bíblia diz, inclusive, em Coríntios, que quem ora no Espírito não entende o que ora, a não ser que haja a manifestação do dom de interpretação de línguas. Mas isso ocorre a partir do dom de variedade de línguas, que já é uma manifestação diferente, que visa o bem comum, visa abençoar a igreja. Agora, a oração em línguas para edificação pessoal não passa pelo nosso entendimento. Então pensa só, gente, se você não é crente, você deve estar achando isso um absurdo, porque eu também achava. Quando eu entrei na igreja, as minhas primeiras experiências na igreja aconteceram de uma forma mais palpável para mim, na Assembleia de Deus, e glória a Deus pelas Assembleias de Deus. Eu recebi Jesus fora da igreja. Eu não tinha uma igreja, não tinha pai, não tinha ninguém muito próximo de mim crente. Eu recebi Jesus através de um homem que pregou para mim na minha casa. Ele tinha ido consertar a máquina de lavar dos meus pais, pregou o evangelho, eu recebi Jesus, eu criei, eu confessei Jesus. Na época eu jogava futebol, eu estava morando em Marília, eu jogava pelo clube da cidade lá. E aí, esse fato acontece na casa dos meus pais lá em Campo Grande, eu estava de férias. Quando eu volto para Marília, eu falei, e agora? E o cara falou para mim, você tem que procurar uma igreja. Foi um evangelista completo ele. Pregou o evangelho para mim e depois me conectou a uma igreja. Porque crente não deve ser desigrejado, amém? E eu estava perdido, eu falei, ok, eu preciso procurar uma igreja. E aí tinha uns irmãos me levaram para a Assembleia de Deus. E aí, dentro da Assembleia de Deus, eu comecei foi uma experiência muito importante para mim, ouvir a palavra. Eu comecei a entender um pouco mais sobre as Escrituras. Mas quando eu chegava lá, por vezes eu via os irmãos rodopiando no Espírito, falando em línguas. E, gente, entenda que eu era cru do Evangelho. Eu não entendia o que estava acontecendo. Não tinha tido uma série naquela oportunidade para mim entender sobre isso. E eu não entendia o que acontecia. Eu falava, gente, que crente é gente esquisita, né? E, gente, não é normal realmente você crer que Deus criou os céus e terra. Esse Deus que criou os céus e terra desceu como homem. Você crê que Deus morreu por você na cruz. Já percebeu que coisa mais louca você acredita? Mas você crê pelo dom da fé que lhe foi dado. Deus em sua graça nos alcançou, nos redimiu, nos regenerou. E agora nós cremos. E para orar em línguas nós precisamos de fé. Como é que a gente fala uma língua que a gente não conhece, que ninguém nos ensinou, né? Ninguém natural nos ensinou? Afinal de contas, a oração em línguas não é um dialeto humano, é uma linguagem de oração pessoal com o Senhor. Você vai precisar de fé. E precisando de fé para dar esse passo, você cresce em fé. Faz sentido? A fé vem pelo ouvir, e a oração em línguas também faz com que isso aconteça na nossa vida, trazendo edificação, promovendo edificação pessoal. Agora, eu quero finalizar falando sobre como orar pela promessa. Então eu já trouxe aqui a distinção da obra salvífica. Eu já também toquei de uma forma sutil na diferença a respeito do dom espiritual de variedade de línguas e da interpretação de línguas, que é para o bem comum. A gente vai falar isso no episódio em que falaremos sobre os 9 dons espirituais. Orem por mim que eu vou falar sobre os 9 dons do Espírito em um dia. Ano passado a gente usou uma série o mês todo para falar sobre isso, eu vou falar em um dia.
Então já fiz distinção da obra salvífica, já fiz distinção do dom do Espírito. Agora eu quero falar como orar pela promessa. Talvez você esteja aí com o seu coração desejoso. Ok, pastor, eu estou entendendo, eu não entendi plenamente, talvez você ainda tenha algumas dúvidas, mas você está entendendo e você deseja porque você entendeu que isso é bom. Agora, como é que isso se dá? Quando a gente olha para o relato bíblico em Atos, nós vemos que existe um padrão. Embora existam exceções, existe um padrão seguido que acontece aqui em Atos. Atos no capítulo 19, por exemplo, a Bíblia diz, e nós já lemos esse versículo, no capítulo 19, versículo 6, que Paulo lhes impôs as mãos. Então o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas. Então nós vemos aqui a imposição de mãos acontecendo da parte daqueles que já carregavam essa obra. Amém? Agora, não é normativo, ok? Isso significa que não é uma norma. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender que a doutrina, a base da nossa doutrina cristã, ela está principalmente nas epístolas, onde as normas para a igreja são transmitidas. Paulo dá instruções do tipo, façam isso. Isso é uma norma, ok? Quando você vê no relato bíblico, principalmente nas epístolas, façam isso, isso é uma norma, ok? Precisamos entender a aplicabilidade dessa norma dentro de cada contexto, mas é uma norma. Agora nós vemos também relatos descritivos, ou seja, isso aconteceu. Entende a diferença? Façam isso ou isso aconteceu. De forma descritiva, então, nós vemos os apóstolos impondo suas mãos e então as pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo. Mas nós vemos no exemplo de Pedro, quando ele está pregando aqui em Atos 10:44 aos gentios, a Bíblia diz: enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então a gente vê que, embora haja um padrão da imposição de mãos, que inclusive é também fundamentado na descrição em Atos 8, Simão, o mágico, era um mágico ali daquele contexto, ele estava admirado com tamanha autoridade que os apóstolos estavam conquistando mediante ao povo, porque eles estavam pregando o evangelho, obras miraculosas estavam acontecendo, e a Bíblia diz que ele ficou admirado, porque as pessoas recebiam o Espírito Santo, enquanto os discípulos impunham suas mãos sobre elas. Então percebe que existe um padrão. Ele ficou admirado, ele começa a desejar também aquele poder, para que ele pudesse então também operar, conquistando influência, mas obviamente com a motivação errada. Depois ele é repreendido. Mas enfim, ele percebe isso, essa autoridade acontecendo, fluindo ali, por causa de um padrão que ele observa. Enquanto os apóstolos impunham suas mãos, as pessoas eram batizadas. Então, por observar este padrão, nós, obviamente, como igreja, nos colocamos à disposição para orar por aqueles que querem receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? A minha experiência pessoal não aconteceu através da imposição de mãos. Eu recebi o batismo do Espírito Santo no meio de um louvor do culto. Embora eu já tivesse recebido a imposição de mãos em um dado momento, foi a primeira vez que eu pisei numa determinada igreja, que na ocasião foi a igreja que nós passamos pelo nosso processo real de conversão e tal. Foi a igreja Verbo da Vida, onde eu aprendi os princípios da fé, onde eu amadureci espiritualmente na primeira fase da minha vida. Enfim, uma igreja muito abençoada. Enfim, quando eu cheguei lá no primeiro dia, o irmão me pegou pela mão assim e falou: Você crê em Jesus? Crê, então vamos receber o batismo do Espírito Santo. Eu falei, tá bom, vamos lá, é de Deus, né? Já tinha esse entendimento, é de Deus? Vamos lá. Me levou para uma salinha, impôs as mãos sobre mim e orou. Só que eu não tinha ainda um entendimento claro disso. Então eu fiquei um pouco confuso sobre como proceder. E embora eu pudesse até perceber de forma física algo acontecendo, eu lembro que a minha mão começou a tremer, eu não entendia nada do que estava acontecendo comigo. Os irmãozinhos da Assembleia, agora eu entendi. Mas eu não estava conseguindo, entende? Eu não abri a minha boca naquela ocasião. Mas um dia no culto, o pastor falou assim: se você crê que isso está disponível para você, receba agora o batismo com o Espírito Santo. E naquela experiência, meu irmão, eu estava no meio do auditório assim, eu não era líder, não era nada, eu não tinha nenhum cargo na igreja, eu estava lá e eu recebi o batismo do Espírito Santo. Comecei a orar em outras línguas, depois daquele dia eu nunca mais deixei de praticar. Então aqui nessa casa nós nos colocamos à disposição para orar, e nós vamos orar por você que deseja receber o batismo com o Espírito Santo. Antes disso eu quero apenas quebrar alguns mitos aqui, ok?
Inclusive os nossos irmãos lá que eram nessa época no Verbo da Vida em Campo Grande estão aqui, nossos conterrâneos. Glória a Deus. Eu quero quebrar alguns mitos aqui, porque algumas pessoas, eu creio que o esclarecimento da palavra traz luz e gera, de fato, a fé nas pessoas para receberem isso. Mas existem alguns mitos que às vezes atrapalham algumas pessoas de fluírem. E um deles é que o Espírito Santo vai fazer como se fosse uma espécie de possessão gospel e falar através de você. As pessoas muitas vezes vêm com um mito de que elas precisam falar glória a Deus até a língua enrolar, então sair uma língua estranha. Não, isso aí só é falar alguma coisa errada. Não é ser batizado no Espírito Santo isso. Embora Deus em sua graça possa ter te agraciado enquanto você falava glória a Deus, isso não é bíblico, irmão. A gente não vê. Então os irmãos começaram a falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e a língua deles enrolou. A gente não vê isso. Nós passeamos pela palavra e não por dogmas humanos, amém? Então, vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo não vai te possuir. Pastor, o que é a possessão? A possessão é um domínio completo de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o Espírito, se referindo ao Espírito Santo, está sujeito ao profeta. Então nós, enquanto profetas de Deus para esse tempo, salvos, regenerados, onde o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo ele vai nos comunicar, ele vai falar conosco, mas ele não vai nos possuir para fazer algo que nós não queremos fazer. Ele é um gentleman, irmão. O Espírito que possui não é esse. O Espírito que possui é do outro lado, ok? E esse Espírito que possui nós repreendemos, porque ele já perdeu. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. E eu estou falando do outro lado, mas pastor, você não pode falar diabo, Satanás. A gente não tem medo nenhum de falar daquele que Jesus venceu na cruz do Calvário. Satanás é um derrotado, meu irmão. Ele nos trouxe para uma posição de vitória. Cristo Jesus despiu o diabo na cruz do Calvário. Amém. Ele venceu o mundo, nos deu autoridade para expulsar demônios. E convictos dessa palavra e do poder e autoridade que está sobre nós, assim também nós impomos as mãos sobre os enfermos e nos possuídos. Meu irmão, que coisa divertida. Embora seja muito... Vamos lá, deixa eu trazer para o equilíbrio. Embora seja um pouco... Não, muito... É triste ver pessoas presas nas correntes satânicas. É muito triste ver pessoas opressas e possuídas como bonecos nas mãos do diabo nessa terra. Mas é muito legal a experiência de você saber que você carrega poder, meu irmão, que não vem de você, mas é como um cheque que foi assinado e está disponível ao seu nome. O cheque foi assinado no nome de Jesus e foi entregue a você. Está lá o beneficiário desse cheque, Karen Albuquerque, assinado por Jesus Cristo de Nazaré. Use o meu nome. Essa é a autoridade que Jesus nos concede. Sabendo que Jesus nos deu essa autoridade, meu irmão. Ah, Satanás. Satanás que apareça possuindo alguém na minha frente, meu irmão. Às vezes eu tenho até que me controlar. Teve uma vez que eu peguei um irmão lá em Vila da Penha. Deus do céu. Por um segundo eu esqueci que ele estava possuído. E que a minha luta não é contra carne nem sangue. Mas assim, não é que eu esqueci, é que eu tenho tanta raiva do diabo que eu peguei ele um pouco duro, mas ele estava numa sala no momento lá. Eu cheguei, peguei as duas mãos no pescoço dele assim, ó, pá! É enorme! Gente, tinham 3 homens segurando ele. 3 homens. E assim, nós pregamos sobre a autoridade e a gente encoraja os irmãos a irem. E eu estava vendo 3 irmãos dentro da sala, eu olhei assim, porque começou a se manifestar o demônio ali, tiraram o rapaz ali, só para não causar desconforto, né, para os irmãos que não entendem o que está acontecendo. A gente levou o irmão para lá, e aí eu fui lá, né, deixa eu ver o que está acontecendo. Não tinha nenhum pastor ali por perto, eu fui lá. E aí eu olhei, os irmãos estavam ali, muito bonzinhos com o diabo, tentando contornar ali de uma forma muito amigável. Aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, não vou deixar Satanás brincar aqui. Eu entrei naquela sala, a porta tinha um vidrinho assim.
Aí eu entrei, só que eu estava com tanta raiva que eu me excedi um pouco da forma como eu peguei o irmão. Que bom que ele estava possuído, porque ele não lembra. A possessão envolve o corpo, né? Que bom que ele estava possuído. E eu peguei as duas mãos no pescoço dele. Em nome de Jesus, sai agora! Meu irmão, algo muito interessante aconteceu. É porque isso acontece, isso assim, faz parte da vida cristã, gente. Isso não é uma coisa incomum, isso tem que fazer parte da sua vida. Você crê que Jesus te deu autoridade, você vê um demônio possuindo alguém, escravizando alguém. Você não vai fazer algo por essa pessoa? Crendo que você tem um cheque que pode pagar a conta dela? Obviamente, a pessoa queria ser liberta, sabe? Mas no momento dela confessar Jesus ali, ela foi possuída, enfim. Aí, algo muito interessante aconteceu nesse relato. Eu nem queria entrar nisso, mas estou entrando e a gente já vai finalizar aqui. Antes desse irmão ser liberto, oh meu Deus do céu, algo muito extraordinário aconteceu nesse dia. Eu comecei a orar por ele, repreendendo Satanás. Antes dele ser liberto, ele se curvou, ele ajoelhou, ele se prostrou, e eu estava com as mãos na cabeça dele, e ele possuído ainda. Depois que ele terminou de se prostrar, ele foi liberto. Quem é que se ajoelhou ali diante do nome de Jesus, meu irmão? Aquele que a Bíblia diz que um dia todos se prostrarão, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo mundo um dia confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Ninguém, meu irmão, vai ficar alheio a isso. A única diferença, o que vai mudar é aonde essas pessoas vão estar. Alguns estarão nos céus, outros estarão na terra, outros debaixo da terra. Hoje nós temos a oportunidade de se prostrar diante dessa majestade aqui na terra. Um dia faremos isso lá no céu. E quem não reconhece ao ponto de entregar a sua vida, se apropriar dessa obra regeneradora, infelizmente um dia estarão fazendo isso sem opção lá do inferno. Se você está aqui nessa noite, essa palavra chega até você, e você ainda não decidiu se prostrar diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você não quiser escutar através de mim, ouça, pelo menos através dos satanistas que estão falando que um dia isso vai acontecer. Meu irmão, escolha hoje se prostrar diante daquele que morreu na cruz do Calvário para te salvar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, hoje bate na porta do seu coração, te provendo fé, te dando a dádiva de ouvir o Evangelho, para entregar o seu coração a Ele. Se você entrou aqui nessa noite e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o tempo, esse é o momento, para você decidir, entregar o seu coração àquele que te criou, que te formou muito antes de você estar no ventre da sua mãe. Um dia a herança adâmica nos alcançou. Um dia o pecado de Adão nos alcançou. Por herança, por natureza, nascemos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 8 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe uma pessoa sequer que entrará no céu pelo fato de fazer boas obras na terra. Mas aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e fazem boas obras na terra porque é uma consequência, entrarão no céu por causa do selo do Espírito Santo, porque foram perdoados, porque foi desobstruído o canal que hoje nos dá acesso a Deus. A obstrução chamava pecado. Deus, em sua santidade, não se relaciona com aqueles que estão revestidos de pecado. Por isso, aquilo que um dia o homem entregou, ou seja, a autoridade deste mundo a Satanás, o homem precisava resgatar. E na impossibilidade do homem fazer isso com a força do seu braço, Deus se faz homem e vem até nós. Na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus nos lava, nos purifica,